Este é o Conexão Futura ao vivo, aqui pelo canal Futura. A inclusão de pessoas com deficiência no ambiente escolar. A política de educação especial adotada pelo MEC estabelece que a educação inclusiva seja prioridade. Nesse sentido, quase sempre, as ações estão voltadas para os alunos. No entanto, a inclusão de professores com deficiência é um fator importante na busca por uma sociedade mais inclusiva. Segundo o último censo escolar realizado em 2012 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o Brasil possui mais de 2 milhões de professores na educação básica. Desses, apenas 6 mil possuem algum tipo de deficiência. Mas será que as escolas estão preparadas para receber esses profissionais? E as universidades? De que forma o contato com a diversidade colabora com a formação dos alunos? Para conversar sobre acessibilidade nos espaços de ensino e aprendizagem, eu recebo aqui no estúdio Ronaldo Lins, escritor e professor emérito da UFRJ, e Eliseu de Oliveira Neto, psicanalista e gestor de carreiras. E você em casa também é nosso convidado. Mande as suas perguntas e opiniões para o Twitter ou para o Facebook do Canal Futura. E se preferir, ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 3523 4098. Boa tarde, Eliseu. Boa tarde, Ronaldo. Obrigada pela presença. Prazer é meu. Eliseu, por que o número de professores com deficiência ainda é tão baixo nas redes de ensino do Brasil? Se a gente for pensar nas leis de inclusão, a gente teria que ter aproximadamente 100 mil professores com deficiência estando nas escolas. Eu acho que os motivos são variados, né? A dificuldade desse sujeito entrar numa universidade, se preparar para a formação. Hoje, 30% das pessoas com deficiência estão em estado de miséria e 27% delas não têm nem nível médio, porque há um espaço de exclusão total. A nossa sociedade hoje ela é uma sociedade capitalista e exclusiva. Nós tínhamos que fazer a sociedade da diferença. Todo mundo é diferente. Todo mundo tem suas dificuldades, suas limitações e suas habilidades. Mas temos uma sociedade que, na verdade, tramita pelo sujeito normal e o sujeito diferente. Para esse que é diferente, a gente dá cota, a gente dá uma ajuda, a gente faz um espaço de acolhimento. Mas o projeto tinha que ser o contrário. Todos são diferentes, né? Nós tínhamos que excluir a exclusão. Nós tínhamos que entender a diferença e fazer esse processo. Algumas coisas vêm mudando. O próprio Rio tem uma secretaria da pessoa com portadora de deficiência, da Juliette Vidor, que vem fazendo algumas políticas em cima disso. As escolas têm discutido muito a questão da inclusão do aluno com deficiência, mas se esquece que o professor com deficiência ele é muito importante. A presença desse professor na escola ele pode ser modificador. Fazer com que o aluno tenha contato com uma pessoa capacitada, inteligente, argumentativa, quer dizer, um modelo que é o professor, e eles lidando com a sua diferença, né? Porque é uma diferença, é algo que ele tem de diferente do outro, mas ele tem outras capacidades, outras subjetividades que podem ser impressionantes e validadas. Isso pode fazer uma diferença tremenda na maneira com que esse aluno compreende a questão da diversidade. A gente ainda não sabe lidar com diversidade, a gente ainda tem aquele sujeito padrão, estereótipo e o resto. Professor Ronaldo, o senhor tem uma experiência interessante, né, na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho como foi, que mudanças ocorreram quando o senhor passou a trabalhar lá. Bom, veja bem, só botando um pouquinho o dedo no que ele falou, é uma sociedade brasileira muito conservadora numa série de questões. Sobre a deficiência física, até pouco tempo atrás, o deficiente era escondido em casa, porque se acreditava que aquilo era deprimente, ele ia sofrer na rua, etc. e tal. Então, ele teria que primeiro vencer essa barreira da sua própria família, para depois prosseguir, da mentalidade em geral. Esse projeto de inclusão é realmente interessante, tudo isso, mas ele não é acompanhado da infraestrutura necessária. Quer dizer, isso tem em todos os livros, nas escolas, na universidade. Eu não me queixo, do ponto de vista da universidade, porque eu fiz carreira ali. E adoro a UFRJ, acho um ambiente de alta sensibilidade, mas do ponto de vista da deficiência, é zero à esquerda. Eu digo o seguinte, eles querem fazer alguma coisa, não fizeram nada. Então isso coloca dificuldades de infraestrutura. Quando eu fui dirigente, eu percebi que eu era o único dirigente com deficiência física da UFRJ. E não conheci outro, em 30 anos que trabalhei ali. Porque é algo complexo passando por essa questão. Quer dizer, a gente tem avanços, mas ainda tem um caminho longo a percorrer, né? Porque você cria as coisas
de cima para baixo. Pela lei, por exemplo, criaram curso de linguagem de sinais. Então, na faculdade tem até uma professora surda que é especialista em linguagem de sinais. Ela não tinha uma sala para ela não tinha coisa nenhuma para ela não podia fazer parte das reuniões de departamento, não era proibido que ela fizesse, mas como é que ela podia participar das discussões que ela não ouvia nada? Tinha que ter os intérpretes junto com ela, essa coisa toda. A infraestrutura deixa a desejar. Nas escolas não é diferente. Agora, além das barreiras estruturais que o professor Ronaldo estava citando, Eliseu, que outras barreiras esses professores encontram na hora de dar aula? Seja na escola, na universidade? E eu acho que a grande barreira ainda é o preconceito, né? Seja o preconceito no sentido de eu não quero ver isso, eu quero fingir que isso não está acontecendo, não quero lidar com essa pessoa diferente de mim, ou essa pessoa que tem alguma coisa, ou a ideia de que é incapaz, de que ele não vai dar conta, de que não vai ter as mesmas possibilidades. Então, como ele falou muito bem, a família até um tempo atrás escondia essa pessoa, quer dizer, era vergonhoso ter essa pessoa em casa. Há pouco tempo eu conversava com uma colega sobre um caso de uma menina que tinha uma paralisia cerebral, e aí a escola falou, não, ela não pode estudar aqui, ela não pode estudar aqui de jeito nenhum, até que de repente tiraram a menina da escola, botaram ela numa escola mais fraca, mais fácil para ela passar. Até que um dia depois esse professor que fez todo esse movimento falava assim, não, a minha filha também tem dificuldades, tem o mesmo problema. E toda vez que eu via ela tentando, se esforçando, eu me envergonhava de saber que eu escondo a minha em casa. É porque, por outro lado, nós estamos numa sociedade altamente competitiva. Então existe competição em todos os ambientes profissionais. E quando na competição o sujeito descobre alguma coisa por onde pegar, ele pega. Porque a sociedade é cruel. Ele traz aquilo como uma desculpa, né? A deficiência não impede nada. Eu, por exemplo, eu não tenho problema de ter sido deficiente, fui desde a infância, nasci assim, de certa maneira, e acho que sou constituído dessa maneira. A deficiência não me fez mal nesse plano, me fez mal em outros, dificuldade de saúde, cirurgia, esse tipo de coisa. Mas nesse plano, construiu a minha personalidade e o meu caráter. Agora, professor, o senhor acha também que o contato dos estudantes, seja no ensino médio, educação básica, até o ensino superior, com um professor com deficiência, isso traz também, a gente pode dizer que isso também é um processo pedagógico para esse aluno? Eu acho que é. Quer dizer, a minha experiência, por exemplo, ali na universidade, sempre foi a melhor possível com os alunos. Eu não tive, nunca da parte deles, nenhum sentimento de discriminação. Eu vou chamar agora para a nossa conversa a Érica. Ela é professora de História de São Paulo, Érica Santos. Érica, você nos ouve bem? Sim. Érica, você é cega, né, desde criança e é professora da rede pública de ensino em São Paulo. Conta um pouquinho da sua experiência. Como foi a sua formação para ser professora, Érica? Eu fiquei cega com 16 anos de idade, né? Aí, nesse momento, eu estava concluindo, estava no primeiro ano do ensino médio, terminei, aprendi braille, né? Depois que eu me tornei deficiente visual. Aí, concluí o ensino médio e fui fazer cursinho. Quando entrei na universidade, eu solicitei que a universidade preparasse material digitalizado. Nesse momento eu conheci informática, os programas os leitores de tela, né, para fazer leitura de textos no formato digital. Então, para poder acompanhar, fazer a faculdade, até numa condição igual a todos os outros alunos, solicitei essa adaptação, a universidade providenciou. A formação no ensino superior foi muito tranquila, né? Deu para fazer o curso nas mesmas condições que os demais alunos, uma vez providenciado essa adaptação. Terminando a faculdade, durante a faculdade mesmo, a professora que trabalhava as disciplinas da parte pedagógica do ensino de História, ela sempre comentava comigo se eu gostaria de exercer a docência, eu sempre falava que sim, e se eu estava preparada ao fazer isso para aceitar em alguns momentos que tivesse uma pessoa me auxiliando. Por quê? Trabalhar com alunos de ensino fundamental e médio não seria uma tarefa fácil, não vendo. E se eu saberia lidar com essa situação? Porque seria necessário ter um auxiliar que fizesse as funções do ver na sala de aula, tendo em vista a idade do público com que eu trabalharia. Eu disse para ela que por mim não haveria problema nenhum, concluí a faculdade. Em 2009 eu ingressei
no magistério, né? Eu comecei a lecionar e aí, aquela realidade de, imagine, 40 alunos e uma liberdade total para eles, né? A professora é cega. E agora? É lógico que eu me lembrei do que a professora tinha falado, fui procurar apoio nas legislações federais, né, referentes a esse apoio, que a pessoa com deficiência tem direito ao exercer as suas funções laborais. Esse apoio existe até para você ter uma equiparação de condições com os demais colegas de trabalho, e a partir daí, tendo em vista indisciplina de aluno, a dificuldade que eles tinham em respeitar a professora que não via, afinal de contas, imagine a liberdade que eles sentiam, né? Eu posso fazer o que eu quiser, que a professora não está vendo. Solicitei esse apoio, a resposta é claro que inicialmente foi não, né? Que as autoridades entendiam? Não existe isso, ninguém nunca pediu isso no Brasil, não um professor. Existia apoio para pessoas com deficiência trabalhando em outros setores públicos, mas não na educação. Então, quer dizer, isso não existe. A resposta da secretaria no primeiro momento foi não, que não iria conceder esse apoio, né? Esse ano foi 2009, 2010, foi quando isso aconteceu. Já no ano de 2010 mesmo, eu decidi entrar na justiça para obter esse apoio, né? Afinal de contas, existia a legislação, porque existe um direito. Agora... Nesse momento, a situação com os alunos foi melhorando um pouco também, porque daí já era o segundo ano que eu estava lecionando, eles foram se acostumando que eles tinham que aprender a respeitar a professora que não enxergava, né? Afinal de contas, é um professor que está ali, também tem muito a ensinar. E no final de 2011, a Justiça concedeu ao auxiliar de sala, que me acompanha para me auxiliar em todas as funções do magistério que sejam necessárias, né? Então, o auxiliar, ele me ajuda na sala de aula a lidar com as questões de indisciplina. Problema esse que foi solucionado, depois do auxiliar eu não tenho, mas problema com indisciplina de aluno na sala de aula. E interessante, assim... Érica, eu já vou voltar a conversar com você. Eu queria trazer um pouco a conversa aqui para o estúdio de novo, para saber do Eliseu. A Érica, pela experiência dela, ela teve apoio durante a formação, mas esse apoio a gente vê hoje em dia na formação de professores. O MEC tem um Plano Nacional de Formação de Professores. Esse plano abrange a formação de pessoas com deficiência? Você viu ela falando da dificuldade que foi da escola em apoiar, quer dizer, ela teve que entrar judicialmente para conseguir um auxiliar de sala de aula. Você vê a falta de sensibilidade de alguém que trabalha com educação dentro de sala de aula. Esse é um problema nosso nas escolas. Aqui no Rio, por exemplo, nas escolas, a gente só tem professor e aluno, não tem nem mais orientador educacional. Quer dizer, esse professor que muitas vezes é formado em física, matemática, química, quer dizer, fez a licenciatura ali, mas não tem essa compreensão toda que um pedagogo tem do processo de aprendizagem, talvez não consiga entender. Você falou uma hora, o quão pedagógico é você ter uma professora cega em sala de aula, quer dizer... Um detalhe também importante, eu acho que a gente não pode esquecer, um professor deficiente físico, ele necessita de um apoio do ponto de vista da saúde. Isso inexiste. Ele tem que se virar. Não tem. Inexiste. O Estado, a não ser algumas ilhas de excelência, que é o caso, por exemplo, do Sara Kubitschek. Mas é ilha. Então, quer dizer, o sujeito, ele tem que construir a sua profissão ao mesmo tempo que ele constrói o seu físico. Isso é inevitável, ele tem que ter apoio de saúde, etc e tal. E realmente isso ninguém pensou. Se até o professor curricular, eu não gosto de usar o termo normal porque eu acho que ninguém é normal, tem que às vezes comprar alguma coisa para a voz, porque perde a voz, utilizar. Imagina um professor que já é portador de uma deficiência e que tem que fazer, ela ficou aí, pelo que eu entendi, 2, 3 anos esperando que conseguisse um auxiliar. Né? Mas eu acho que, não sei como foi a experiência, houve ali um aprendizado de ambas as partes, dela de conseguir lidar com a sua própria deficiência e como impor respeito a uma turma de 40 alunos e desses alunos, né? Porque a princípio é de uma crueldade você se aproveitar disso do professor, e ela falou, foi melhorando. Quer dizer, eles foram aprendendo que há ali um sujeito. E é isso, nós temos que entender que são sujeitos, né? Não tem o bom e o mal, o sujeito normal e o sujeito com defeito. Todos temos dificuldades, todos temos deficiências. No ensino médio ou fundamental, você tem a questão problema social.
O sujeito entra, o aluno entra, trazendo para a escola os seus problemas sociais. Então ele foi vítima de forte crueldade na sua infância e tudo isso, e ele reproduz isso ali. Ele vai pegar, digamos, por onde puder, e vai experimentar o seu sadismo. Né? Com certeza. Eu vou voltar agora para a Érica. Érica, como é atualmente a sua relação com os alunos? A minha relação com os alunos? É. Muito tranquila, porque nós chegamos num ponto que a deficiência para eles fica, ela não conta mais. Para os meus alunos, sim, o nosso problema sempre foi o quê? No andamento das aulas? Resolver os problemas de indisciplina. Então, como eu te falei, foi se acalmando, foi se resolvendo com o auxiliar. Eles entenderam, quer dizer, quem está lá é o olho da professora, ele vê o que a gente está fazendo de errado e vai contar para a professora. Então, vamos lá, não acontecem muitas coisas que atrapalhem a aula. E nós chegamos a um ponto que para os meus alunos, eu não sou professora Érica que é cega, eu sou professora de história que estou na escola para dar aula para eles. Quer dizer, precisou também de uma mobilização da própria professora, né, Eliseu? Sim, eles foram, né, porque esse é o 5º ano que eu estou lecionando, eles foram aprendendo a respeitar, eles foram vendo também, né, claro, a professora precisa em alguns momentos de alguns apoios. Como eu te falei, o apoio era para resolver a questão disciplinar. O meu problema não era de formação, né, bagagem para dar aula eu tinha, isso os alunos percebem, né, a professora tem conhecimento, a professora tem informação. A gente tem que aprender a respeitar a professora. Então, uma vez esses problemas todos solucionados, o meu relacionamento com os meus alunos é de mútuo respeito. Né? Por exemplo, quando o auxiliar vem falar, Érica, fulano de tal está, por exemplo, conversando no momento que você está expondo, ele está conversando com outro, eu falo, por favor, cadê o seu respeito? Pare, né? Você tem que respeitar os seus colegas e a professora. É como um professor que não tenha deficiência visual, né? Oi? É como um professor que não tenha deficiência visual. Essa relação. Posso me meter um pouquinho? Pode, professor, claro. O professor Ronaldo só quer fazer um comentário em relação à sua resposta. O aluno se sensibiliza diante da pessoa que domina o saber. Se não dominar o saber, pode ser deficiente, pode ser um Apolo, não adianta para ele não vai gostar. Se dominar o saber, ele sentir que tem alguma coisa a aprender com o professor, a questão da deficiência se torna irrelevante. Com certeza. E o Paulo Freire falava, quando uma educação não é transformadora, o oprimido quer se tornar o opressor. Então a educação ela tem que ser transformadora. E você vê na fala dela, onde aparece isso, a primeira questão da deficiência é a cega. Depois ela é a professora Érica, de história, que tem tais características e tem deficiência. Há uma subjetivização do sujeito. Então essa turma teve que aprender que ali existe um sujeito, ali existe uma pessoa com a sua história, com as suas habilidades, com os seus defeitos. É disso que a gente fala, né? De transformar a escola, tanto na formação de professores, quanto em sala de aula, num espaço que transforme esse sujeito a lidar com a diversidade. Quer dizer, ter somente 6.000 professores com deficiência é absurdo, quando a gente teria que ter 100.000 que poderiam, além do seu conteúdo, dar em sala de aula o seu exemplo de vida, de vencer, passar por uma universidade. Eu acho até que, por exemplo, a gente não sabe quantos deficientes físicos tem no Brasil. Porque o IBGE, quando vai fazer a estatística, ele tem um formulário específico para os deficientes. O sujeito que está catalogando aquilo, que está coletando, ele fica com preguiça de trazer o formulário. E não colhe a informação. E tem muitas pessoas com deficiência também em áreas rurais, né? E muitas vezes essas pesquisas não chegam nessas localidades. Porque o caso do deficiente é um formulário diferente, próprio. Com certeza. E esses frequentemente não são preenchidos. Érica, para a gente terminar aqui a nossa conversa, a sua experiência trouxe mudanças para a sua escola? Você percebeu isso? Olha, eu falo a questão do respeito, de olhar a pessoa com deficiência como alguém normal, né? Usando o termo aí, porque ninguém é igual a ninguém, mas vamos colocar essa questão da normalidade, do igual. Quer dizer, é uma pessoa que tem capacidade igual a qualquer outra, né? É uma pessoa que está lá para trabalhar como outra qualquer. Precisou de alguns apoios, teve esse apoio, é um profissional como outro qualquer. Isso é interessante, porque você não passa mais a ser visto, né, com uma pessoa com deficiência. Apesar que eu sempre adotei uma posição de
ser a profissional, não a professora ética cega, mas a professora ética. Com certeza. Então, esse posicionamento eu percebo também que é muito importante. Com certeza. Se eu tivesse adotado uma posição de, olha, tudo é difícil porque eu não vejo, eu não enxergo, nada é possível, o tratamento seria outro. Claro. Mas as coisas, elas se transformam, porque as pessoas passam a te olhar como uma pessoa capaz, como qualquer outra. Você teve algumas limitações, isso foi superado, então a pessoa não te olha mais como, olha, tem um cego trabalhando aqui e é difícil. Não, tem um professor que tem deficiência visual e ele trabalha como outro qualquer. Érica, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Conexão Futura hoje. Por nada, foi um prazer. Obrigada. Agora, professor Ronaldo, existem mudanças. O que a gente pode dizer, então, que é necessário mudar para que o número de professores com deficiência aumente, por exemplo, na universidade brasileira? Bom, primeiro tem que mudar, teria que mudar a mentalidade brasileira, que é, como a gente disse, conservadora, discriminadora, desigual. Então, isso tudo influi. É claro que iniciativas do governo, tornando mais confortável a vida do deficiente na escola ou depois na sua existência profissional, é importante também. A questão da mobilidade também, né? O senhor trabalha há mais de 20 anos na UFRJ. A questão da mobilidade, o senhor percebe que quais são os principais problemas estruturais, mobilidade? Eu cheguei a comentar com você, mas, por exemplo, eu fui diretor da Faculdade de Letras, 2 vezes. A última vez, uma vez eu estava na reunião de dirigentes e reclamei porque encontrava sempre a vaga de deficiente físico na reitoria ocupada. Está sempre ocupada. E aí depois o reitor disse, a gente não se dá conta, eu mesmo às vezes ponho o carro na vaga de deficiente físico. Eu disse, então não há nem para começar a discutir. Para conseguir colocar um corrimão ali no Centro de Tecnologia, que dá acesso ao restaurante, foi uma batalha de 6 meses, no mínimo, que ali tinha uma escada que dava para o abismo. E à medida que eu fui envelhecendo, foi ficando mais difícil para mim subir aquela escada. E batalhamos, e olha, eu e a minha mulher e tudo. Até hoje está lá o tal do corrimão. Mas, quer dizer, já a sua presença lá foi causando essas transformações, exatamente, né? Mesmo na faculdade tem uma escadinha, tinha que ter corrimão. A questão foi ter a presença chegar lá, né? Fazer com que essa pessoa com deficiência consiga passar do ensino médio, entrar no espaço universitário. Ela tem todo um trajeto que vai sendo sempre um espaço de dificuldade. Ela atravessou muitas escadas sem cair no abismo, por acaso, Agora, Eliseu, como é que a Secretaria, por exemplo, Municipal de Educação, de algum município, ou a Secretaria Estadual de Educação, pode trabalhar para aumentar o número de professores com deficiência na nossa rede de ensino? A gente já tem a lei. Né? A lei fala que a gente tem um número X de vaga. Eu acho que depois a gente tem que começar a motivar essas pessoas a procurarem os cursos de pedagogia, os cursos de educação e criar o espaço possível. Não adianta ter a lei e o cara entra na universidade, ele não tem alguém que possa ajudá-lo no espaço da universidade, ele não tem um ônibus acessível que faça com que ele chegue na universidade. Nosso ônibus é uma aventura para um cadeirante que queira entrar. O metrô até tem isso. Praticamente impossível. Então a gente primeiro precisa criar uma cultura da acessibilidade, uma cultura da diversidade, que é o que a gente não tem no Brasil. O Brasil ele entra em cheio nesse discurso capitalista de que eu sou um produto, eu estou ali para produzir, para gerar dinheiro, e eu tenho que ser normal, quer dizer, produtivo, apto, adequado. A gente tem que mudar essa cultura, não adianta só a lei. Então, dentro das escolas tem que ser discutido, a diversidade tem que entrar dentro do processo de educação. Então, profissionais que trabalhem isso na escola, mesmo que eu não tenha um professor deficiente, fala da diversidade em todos os aspectos. Então, não é só deficiência física, mas deficiência mental, problemas psiquiátricos, diversidade sexual, todo tipo de diversidade tem que ser discutido em sala de aula para que nós tenhamos uma geração que saiba um pouco mais humana e que saiba lidar melhor com isso. A geração que nós temos colocado hoje é uma geração altamente capitalista. Eu quero saber se eu estou apto para ganhar dinheiro, e quando tem vaga para o deficiente é aquela vaga do, isso eu acho que ele pode fazer. Quando na verdade a gente tem provas disso de pessoas que são capazes de superar suas dificuldades. Eu conheço uma senhora que datilógrafa com os pés. Essa reserva de vagas não é respeitada frequentemente. Não é, frequentemente. Mas existe uma resistência nesse Olha, aspecto. Infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a presença de vocês no programa de hoje. É uma oportunidade importante de falar sobre essas questões que nem todo mundo fala. Até é raro ter um veículo para falar sobre isso. Obrigada. Também queria agradecer, acho fundamental a gente discutir essa diversidade no aspecto
aspecto amplo, dentro de sala de aula, e falar da importância que são professores que podem servir de exemplo para os seus alunos e mostrar que as dificuldades estão aí para a gente vencer as dificuldades, não fingir que elas não existem. A gente que agradece aí a disponibilidade de tempo. Obrigada, viu? Obrigado. A você de casa, obrigada também pela companhia. Um bom final de semana. O Conexão Futura volta na próxima segunda-feira. Até lá.